Fala rapaziada, tudo bom? Hoje nessa aula aqui de História do sétimo ano, nós iremos falar sobre o Império Azteca, né? Um dos grandes impérios do mundo, pela sua importância cultural. Nós vamos falar sobre a formação desse império, que é uma formação muito suntuosa, diferente de muitos outros impérios. A sua organização social, política, né? Social, sociedade. E vamos falar da sua cultura, que é muito vasta, e a sua cultura religiosa também. Então vamos lá, pessoal. Os astecas, né, era uma sociedade originalmente pequena, era uma tribo de nômades que vivia da caça e da colheita nas planícies do norte do México, lá na parte superior, lá em cima, no México. Em meados do século VIII, eles começaram a descer, sentido a região central mexicana, né, onde hoje é o atual México, e estabeleceram no Vale do México, né, a sua nova cidade, que se chamaria Tenochtitlán, né, atual cidade do México hoje, a região central. Foi fundada por volta de 1325 e se tornou a capital. Por que eles desceram? Era um vale fértil, né, então eles não tinham a necessidade de ficar se mudando de lugares à busca de caça e nem da colheita. Então ali já era um vale mais propício para a formação de uma sociedade, né? Aí começa a formação desse grande império. A cidade de Tenochtitlán era importantíssima, como nós já falamos algumas vezes. Você se situa no centro porque fica mais fácil de você delegar, né, seus comandos. Aos poucos, por volta do século XV, os astecas se transformaram em um grande império, submetendo assim grande parte da Mesoamérica, né? O monarca ele era eleito por um conselho de grandes dignatários, né? Ele cumpria basicamente a função de líder religioso e militar, muito importante para a época, né? Porque a religiosidade já era importantíssima para esses povos, eles acreditavam muito naquele sistema religioso. E o militarismo por causa da defesa, porque você tinha outras tribos em volta de você. Então você tinha que ter uma formação imperial forte, uma pessoa líder, né? O Império Azteca, na verdade, era formado por uma confederação de cidades. Quem eram essas cidades? Essas cidades, basicamente, as mais importantes: Texcoco, Chicopan, né? E Tenochtitlán, aonde morava o imperador, aonde ele se situava, né? Como o povo azteca era guerreiro, sua dominação estendeu-se por 150 anos. Olha para você ver, um tempo gigante, até a sua conquista por Hernán Cortés, em meados de 1519 e 1523. Pô, professor, mas você falou que eles já tinham chegado aqui em 1494. Sim, já tinham chegado aqui os espanhóis, né? Quando os espanhóis vêm, eles veem que era uma terra propícia, eles voltam para a Espanha, né? E depois faz um conchave para voltar à América, né? O imperador azteca tinha um poder ilimitado e os seus sacerdotes e guerreiros, principal apoio imperial, eram as camadas sociais mais influentes, né? Artesãos, agricultores e servidores públicos formavam a maior parte da população, mas não tinha o direito, o voto, né? Eles não poderiam votar num novo imperador, né? Havia também os escravos, sim, haviam. Lembra que várias vezes a gente já falou que aquele império mais forte, ele dominava os menores. Então, automaticamente, se você não se submetesse às regras, às leis daquele novo império que você estava sendo dominado, você passaria a ser escravo deles, né? A educação era algo também muito importante para os astecas, né? Por que dessa importância, né? Os estratos sociais superiores que aprendiam, né, religião, história e música, bem como ler e escrever. A sociedade asteca desenvolveu uma espécie de escrita pictografia, né? Eles entendiam muito, faziam muito esse sistema por desenhos esculpidos em rochas vulcânicas. Os astecas dedicavam-se à astronomia, tendo determinado como grande precisão a trajetória do Sol e da Lua e a previsão de eclipses, né?
A observação do céu lhe permitiu também prever as riadas e estabelecer as características dos ventos. Olha para você ver como eles eram muito estudiosos nesse sistema, né? Eles eram um povo muito astuto, né? Eles gostavam muito de ter essas dominações, que era muito importante para eles, né? A sua organização se dava por quem? Pelo seu imperador. Ele organizava as cidades, ele delimitava poderes aos seus governantes também, né? A sociedade vivia em volta da ideologia desse imperador, que era muito importante. E culturalmente dizendo, eles eram pessoas além de outras sociedades que já tinham na América também. Eles eram muito importantes. Quando Hernán Cortés ele chega na América, ele fica muito deslumbrado pela cultura já dos astecas, né? Os astecas, eles tinham uma cultura diferenciada. Nas cartas de Hernán Cortés, quando ele manda para o rei espanhol, ele fala que ele fica espantado com o sistema cultural deles, que eles já tinham os aquedutos tanto para a água quente quanto para a água fria, né? Isso daí chama-se cultura também, né? Organização. É uma organização cultural. Por quê? Eles já eram limpos, eles já tinham esse sistema de pureza entre eles, né? Isso é muito importante para qualquer sociedade, né? Tanto que Hernán Cortés, em uma das cartas, ele relata da importância desse sistema que ele coloca lá. E ele fala assim, nossa, os nativos já tinham uma cultura diferenciada dos europeus, tanto com vestimentas coloridas quanto adornos de ouro, né? Isso daí enche os olhos dos espanhóis, dos europeus, né? Muito ouro, muito suntuoso, diferentemente do que acontece com a chegada dos portugueses no Brasil, tá? Isso daí mais para frente nós iremos ver também. Isso daí é a formação do Império Azteca. Os espanhóis ficam deslumbrados com esse sistema de império, diferentemente dos demais, tá? O rei, né, o imperador azteca, ele, pela sua religiosidade, eles sucumbem aos espanhóis, porque dentre essa cultura religiosa que eles tinham, tá, para a cultura deles, o Salvador iria vir pela água, né? Infelizmente não veio a salvação, a morte estava vindo pela água, que eram os espanhóis, tá? Mas isso daqui é a base da cultura azteca, esse império tão suntuoso e tão maravilhoso, tá? A nossa aula fica por aqui. Mais para frente iremos mandar outra aula, só que dos Incas, outro império maravilhoso. Um abraço, até a próxima aula.